Boa noite, galera tricolor. Sou Ney, do canal Fluminense. Peço que vocês se inscrevam no canal, pessoal que está assistindo. Compartilhe, deixe um like para a gente poder crescer o canal cada vez mais. Pessoal, hoje a gente vai falar da vergonha da derrota do Fluminense para o América Mineiro pela 31ª rodada, jogo realizado no Maracanã. Jogo que o Fluminense realmente não se encontrou. Já começou o jogo tomando sufoco do América. O América fez o primeiro, fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, o quarto. Realmente o Fluminense estava numa noite infeliz. Manuel errando passes de 1 metro, né? Manuel voltou de suspensão, voltou mal, errando passes de 1 metro, mostrando insegurança, muito nervoso na hora de tocar bola, enfim. Nino mal, sentindo lesão em seguida, muito mal também o Nino, não foi bem. Caio Paulista, nem precisa falar, né, gente? É aquilo de sempre, se atrapalha com a bola, erra na marcação, atabalhoado no ataque, enfim. Fluminense mal no jogo, Martinelli também muito tenso, errando muitos passes, perdido no meio campo. Ganso também não fez uma partida boa. Matheus Martins mal, foi substituído em seguida. Cano não se encontrou também na partida, ainda fez um gol anulado. Tentou alguma coisa o Cano, muita luta, mas também não acertou muito o Germancano ontem. E o Arias, sentindo muito cansaço, pediu para ser substituído no segundo tempo, não aguentava mais. Enfim, o Fluminense realmente descaracterizado, perdido em campo. O América Mineiro marcando em cima a saída de bola, botou 3 garotos, botou o Henrique Almeida, botou o Mateuzinho e o Everaldo também, que é um jogador rápido, para marcar a saída de bola do Fluminense. O meio-campo se adiantou, sufocou ali a saída de bola dos volantes, e o Fluminense se perdeu em campo, errando muitos passes, não chutando a gol. O América pressionando, o América perdendo gols nos contra-ataques, os contra-ataques fulminantes do América, principalmente em cima dos laterais que deixavam espaço. O Fluminense tentando atacar de forma atabalhoada. No segundo tempo a mesma coisa, o Diniz mexeu, mas o cenário ficou quase a mesma coisa. O Fluminense um pouquinho melhor, mas sem criar chances de gol. Não conseguiu sair do placar de 0. Enfim, gente, uma partida para a gente esquecer. E no final da partida, a torcida vaiando, com toda a razão, né? A torcida pagou ingresso, viajou para ir no estádio, pagou ingresso para assistir o Fluminense fazer esse vexame mais uma vez. E depois de ter feito 2 derrotas atrás, né? Que foi para o Atlético Mineiro e para o Atlético de Goiás, a gente pensou que ele vinha agora com tudo para se recuperar, e ele me faz um papelão desse, torcida vaiando, e o Fábio no final do jogo ainda dizendo que o torcedor não pode vaiar, que isso deixa o jogador nervoso e que não sei o que parará. Quem é o Fábio? Fábio, faz o teu jogo, meu filho, treina, faz a tua parte e deixa a torcida fazer o que ela pensar e o que ela quiser fazer. Você não pode, você não é ainda um líder do campo do Fluminense, você não é um jogador que tem muitos títulos do Fluminense, para você ter esse respaldo de pedir alguma coisa para a torcida. Você chegou agora, você entrou no ônibus agora, como dizia o Romário, e já quer sentar na janela, você não pode nem falar nada, você tem que ficar quietinho, sair, pedir desculpa à torcida e ir treinar. Você não tem ainda voz de líder para chegar e pedir alguma coisa para a torcida calar a boca. Você não tem essa voz ainda. Você chegou agora. Você é um jogador que já era para estar aposentado. Você tem 42 anos e o Fluminense abriu as portas para você. Te dá um salário alto. Você é um jogador que já falhou esse ano pelo Fluminense. Você já falhou na Libertadores. Você falhou em jogos que não era para falhar e você falhou. Então você ainda não pode, não deve, não pode pedir nada à torcida. Você tem que ficar quietinho, porque a torcida paga o ingresso, é soberana, tanto para vaiar quanto para aplaudir. Então você não tem que falar nada, você tem que treinar e fazer a tua parte dentro de campo, juntamente com seus companheiros. Tá? O que vocês acharam dessa derrota?
eu achei o seguinte, pessoal, nem tudo está totalmente errado e nem tudo está totalmente certo, né? Eu achei um exagero esse negócio de falar que o Diniz ia para a seleção, que o Fluminense jogava o melhor futebol do Brasil. Tudo isso eu achei um exagero na época que o Fluminense estava ganhando. Eu cheguei a comentar em meus vídeos aqui que o Fluminense estava ganhando, mas que o toque de bola era enjoativo, era cansativo de ver, era um toque para os lados, era um toque de bobinho, ficavam fazendo aquele bobinho no lado do campo e não partiam para o gol para fazer o goleiro trabalhar e o time adversário tomar sufoco. Não, era um toque exaustivamente chato. E eu cansei de gravar vídeos falando, mesmo o Fluminense ganhando, né? E o pessoal não, estava no oba-oba, que o Fluminense era o melhor time do Brasil, que isso, que aquilo, e PPP, que era o Barcelona, que o Fernando Diniz era um técnico maravilhoso, que isso, que aquilo. Eu avisei, gente, não é para tanto. Não é para tanto. Esse toque de bola do Fluminense é enganoso. Está enganando vocês. É um toque de bola que não tem muita produtividade. Tanto é que, teve adversários aí que o Fluminense tocou a bola, teve mais posse de bola e o adversário chutou mais a gol. Então não adianta nada disso, gente. Não adianta. O Atlético de Goiás teve menos posse de bola e chutou 26 vezes e o Fluminense 13. Então isso aí não prova nada. O Fluminense não é melhor time do Brasil fazendo esse tipo de jogo que ele está fazendo. Outra coisa que a gente tem que frisar aqui, o Diniz é um treinador que está começando a ser treinador agora, há pouco tempo para cá. Tá? Não teve sucesso em clube nenhum ainda. Tá? Agora que ele está tendo um relativo sucesso no Fluminense. Mas se ele perder todos esses jogos aí que faltam para o Fluminense, todo esse trabalho que ele fez do começo da temporada para cá, vai por água abaixo, gente. Vai por água abaixo. Sabe por quê? O que fica são os últimos resultados. Se o Fluminense não se classificar para a Libertadores, o que vai ficar marcado é que o Diniz não conseguiu classificar o Fluminense para a Libertadores. Não adiantou nada o Fluminense ficar rondando ali a segunda, a terceira posição, quando no final do campeonato ele acabou em nono, décimo primeiro. Então não adianta nada, tá? Então o Fluminense tem que aprender a ter variações táticas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou o Diniz já ouviu falar, em variações táticas, tá? Então se você não está conseguindo sair tocando, porque o adversário está marcando você em cima, o que você tem que fazer? Pedir para os seus meias se mexerem para buscar a bola e os atacantes também se movimentarem no ataque. Para quê? Para os jogadores, os zagueiros ou o goleiro, quando o goleiro é bom, né? Como por exemplo do Palmeiras, que é um goleiro que com um chute ele liga o contra-ataque rapidamente. Já o Fábio não tem essa habilidade, nem o Marcos Felipe, né? Eles não têm essa habilidade de com um chute ele ligar o contra-ataque. Eles não sabem fazer isso, eles erram muito e eles são lentos. O Fábio então ele pega a bola e fica assim, ó, ele não sabe o que fazer, né? Então você tem que treinar isso. A gente tem que ter um plano B. Quando a marcação está em cima, a gente pede para os meias se deslocarem, os atacantes a mesma coisa, e lança essa bola para o meio e do meio para o ataque. Ou então liga o contra-ataque direto para os atacantes, né? Agora não adianta ligar essa bola para o Cano. O Cano não tem essa velocidade. Ontem ele teve 2 oportunidades que a bola chegou para ele na corrida e ele se perdeu, né? Quem tem que fazer essa ligação rápida é um jogador jovem. Matheus Martins, um Natan, entendeu? Um Arias, jogadores que têm rapidez. O Cano não vai adiantar, entendeu? Então isso aí tem que ser treinado. Isso aí é uma variação tática. A gente não pode sempre sair jogando, porque os adversários já mataram esse tipo de jogo do Fluminense e já estão anulando. É o Wagner Mancini, é o Mano Menezes, já anularam essa jogada e estão tendo sucesso contra o Fluminense. Então tem que ter um plano B, entendeu? Tem que ter um plano B. Não adianta você insistir naquilo, entendeu? Não adianta você insistir naquilo que está dando errado, tá? Outra coisa é você insistir em peças que não estão funcionando. Não é porque os caras que estão jogando são mau caráter, são pilantras, são vagabundos, não. Eles trabalham, só que na parte técnica eles estão falhando. Caio Paulista, como lateral esquerdo, não está funcionando. Não está funcionando. E ele tenta 1, 2, 3, ele vai tentar o campeonato todinho. E a gente está vendo que não está dando certo. Então, se não está dando certo, vamos fazer, gente,
o feijão com arroz. Quem é o lateral esquerdo que a gente tem? Cristiano na titular. Quem é o reserva que a gente tem? Pineda, ele não está ganhando salário? Não está ganhando salário do Fluminense? Então bota Cristiano e Pineda na reserva. Caio Paulista você bota como opção lá na frente, quando a gente precisar de um jogador rápido no segundo tempo. Né? É isso, é o básico. Não adianta a gente inventar. Não adianta inventar. Outra coisa, Samuel Xavier não está jogando, está suspenso, está machucado, bota o Johnny como reserva. Não adianta insistir com o Calegari que não está dando certo. Ele já jogou com o Abel, ele já jogou com o Roger e ele não está bem na lateral direita. Então você não adianta insistir com o Calegari na lateral direita, bota o Calegari no meio, como volante. Deixa ele treinar no CT como volante. Para quando o André sair ou tiver uma vaga em aberto, o Calegari está ali. Lá ele funciona, na lateral ele não funciona. Então não vamos inventar. Para que inventar? Para que dificultar as coisas? Para quê? O Cano está cansado. Precisamos de um jogador rápido no segundo tempo. Quem é esse jogador? É o Bigode, com 39 anos? Ou é o John Kennedy, que é um garoto que é rápido nas arrancadas? É o John Kennedy. A gente precisa de um jogador pela direita. O Matheus Martins não vem bem. Quem a gente pode botar? Gabriel Martins, da base. Dá uma chance pro garoto. Ah, vai queimar o garoto. Não, não vai queimar o garoto, não. Tem garoto que já entra no time profissional e desponta e vai embora. Foi assim com o Romário, foi assim com o Bebeto, foi assim com jogadores jovens. O Flamengo está fazendo isso, está botando muitos garotos para jogar. Por que o Fluminense não faz? A gente tem uma das melhores bases do Brasil e não está sendo aproveitada. Como é que os garotos vão se queimar? Não vão se queimar se a gente aproveitar os garotos no CT, treinando com os profissionais, eles não vão se queimar. Eles vão ficar ambientados e quando eles forem solicitados para entrar no jogo, eles vão dar conta. Que eles têm bola, eles têm aptidão para isso. Eles são melhores que esses caras que são contratados que não estão funcionando. Para que Marrone? Para que pagar 350 mil a Marrone se a gente tem Gabriel Martins, a gente tem John Kennedy, a gente tem vários garotos na base que poderiam dar conta de entrar no segundo tempo para melhorar a equipe. Não precisava Marrone. Para que contratar Alain se o cara não joga? Para que pagar um salário alto para o Alain se o cara não joga? Então a gente tem que, nessas horas, aproveitar a base. Subir com a base. Quem fazia muito bem isso era um cara que hoje em dia não está mais trabalhando como técnico, é o Joel Santana. O Joel Santana subia muito bem a base. Ele fez isso no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, em todos os times que ele jogou, que ele treinou. E no Fluminense a gente não vê isso. Os caras têm medo de botar a base. Parece que é uma coisa proibida você botar os garotos na base para jogar. Entendeu? Fluminense, antigamente, na época que eu comecei a ver futebol, porra, o Paulinho era novo. O Paulinho entrou no Fluminense, deu conta, era garoto. O Branco era garoto quando entrou no Fluminense. O Ricardo Gomes, a mesma coisa. Você tem que colocar os caras para jogar, porque senão você não vai despontar um time bom assim. Se você tem medo de botar a base. Entendeu? Isso aí é o beabá, gente. A gente tem uma fábrica de xerém de jogadores talentosos. A gente tem o João Neto, que veio do Vila Nova, que é um jogador habilidoso, camisa 10, que pode entrar no segundo tempo para substituir um Ganso. Entendeu? A gente tem o cabeça de área, foi para a seleção, agora me fugiu o nome dele. Foi para a seleção da Sub-20, cabeça de área habilidoso, que pode substituir qualquer cabeça de área do Fluminense. Mas não, a gente tem o Wellington na reserva, tirando o espaço da garotada. Então essas coisas a gente tem que melhorar. Não adianta a gente insistir em jogador que não vai funcionar. Não adianta o Diniz encher o nosso banco de reserva de jogadores desqualificados. O Wellington, Caio Paulista, jogadores que não funcionam, que já provaram que não dão certo, Bigode. A gente tem que botar a base, mesclar esse time titular com a base. Se a gente não tem dinheiro para contratar, a gente tem que colocar a base, não vai queimar a base não. Os garotos, pelo contrário, eles vão querer mostrar serviço, eles vão querer um lugar ao sol, eles vão querer ser titulares, entendeu? Então
Então você tem que botar os garotos no segundo tempo, em vez de botar essas barangas que vocês estão botando. A gente vai ter muito mais sucesso. Outra coisa, o Iago Felipe foi esquecido, não entra mais pelo Fluminense. Entendeu? E eu não entendo esse tipo de coisa. E cadê o Alan? Que mistério é esse que cerca o Alan? Eu queria saber qual é o mistério. O que ele tem afinal? Então, gente, resumindo, o América foi melhor taticamente, congestionou o meio, marcou a saída de bola do Fluminense e foi muito rápido nos contra-ataques. Muita gente fala aí, o Everaldo, a gente teve que aguentar Everaldo aqui na época. Porra, Everaldo, se tivesse nesse time do Fluminense de agora, ele ia ser muito, muito mais útil do que Matheus Martins. Porque ele é um jogador que vai linha de fundo, driblador, e ia servir muito Cano. E o pessoal, tem gente que fala assim, Everaldo. Everaldo tá jogando pra cacete lá no América Mineiro. Entendeu? Tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Ontem ele deu um calor no Samuel Xavier e deu um calor no Caio Martins, no Caio Paulista. Entendeu? É um jogador super útil. Eu contrataria o Everaldo. Que é um jogador de linha de fundo que hoje em dia a gente não tem no Fluminense. E não deve ser um jogador caríssimo, né? Como tem outros por aí, gente. Tem muitos jogadores por aí que poderiam servir o Fluminense, tranquilamente. Tá? Em contrapartida, eu falei do América, em contrapartida, o Fluminense foi lento, previsível, ia tocar a bola ali, fazia um esforço danado para tocar a bola para a direita, previsível, entendeu? Muito mal na zaga, a zaga do Fluminense está batendo cabeça, já não é de hoje, eu não sei o que está acontecendo naquela zaga. A zaga do Fluminense era muito boa na época do Abel, era uma zaga forte, e a zaga do Fluminense do nada ficou uma merda, né? Nino, jogador de seleção olímpica, Nino faz um jogo bom, faz 2, 3 horríveis, enfim, não está dando para entender, né? Eu nem vou falar dos lances do jogo, que eu acho que nem vale a pena, gente. Eu acho que nem vocês estão a fim de saber do lance do jogo, né? Entrevista do Diniz, né? Ele falou que o time do América mereceu e o Fluminense não se empenhou. Isso aí não é novidade, né? Agora ele também não falou que ele poderia fazer variações táticas e não fez. Que ele substituiu errado, que ele escalou os reservas errado, que esses jogadores que estão na reserva do Fluminense não tem qualificação, que ele tem que botar os garotos. Isso aí ninguém perguntou para ele, né? Eu perguntaria. Por que ele não está dando condição à base de ficar pelo menos na reserva? E ele não está botando nenhum garoto na reserva. Não está dando chance aos garotos da base. Por que o Calegari no lugar do Caio Paulista? Dá para explicar isso? O Calegari não funciona na lateral direita, vai funcionar na lateral esquerda? Pelo amor de Deus, né, gente? Porque achei que ele foi bem no último jogo e entrou... ele falou que o Calegari foi bem no último jogo e nesse ele entrou bem. Porra, que jogo ele tá vendo? Que eu não vi isso. Eu não vi o Calegari jogando bem, nem no último, nem nesse. Tá de sacanagem, né, Diniz? Tá de sacanagem com a gente, né? Uma coisa, gente, é o time jogar bem, com vontade e por infelicidade perder. Isso aí acontece. O Fluminense perdeu uma partida, não me lembro contra quem, que a torcida do Fluminense aplaudiu o time, porque ele se dedicou, teve azar e não ganhou o jogo. Mas ele, o tempo todo ele estava em cima do adversário, né? Pressionando. Então ele foi aplaudido naquele jogo. Eu não me lembro que jogo foi. Outra coisa, pessoal, é andar em campo, jogar com lentidão, errar passes de 1 metro. Isso aí é inadmissível para profissionais que ganham salário de 600, 450, 350 mil. Tá? E ainda o Diniz nos faz engolir Bigode, Caio Paulista e Marrone. Jogadores que já provaram que não tem qualidade para jogar no Fluminense. Todo mundo sabe disso, menos ele. Então ele tem que deixar de ser teimoso. O Diniz é um cara teimoso. Por isso que às vezes ele não se dá bem em outras equipes. Que ele quer ser do contra. Todo mundo está vendo que o Caio Paulista não está funcionando na lateral esquerda, mas ele empurra o Caio Paulista goela abaixo da gente. Todo mundo está vendo que o Bigode não funciona mais como jogador, e ele está empurrando o Bigode goela abaixo da gente. Todo mundo já viu que o Marrone não tem qualidade nenhuma para jogar no Fluminense, mas ele empurra o Marrone goela abaixo da gente. Então, um cara desse tem que tomar na cabeça. Não adianta, tem que tomar na cabeça. Se continuar perdendo, vai acabar sendo demitido do Fluminense. E acho bom o Fluminense nem renovar contrato por enquanto.
para deixar ver o que ele vai aprontar. Tá? É um cara muito inconsistente. Ele começa bem o trabalho, daqui a pouco ele vai perdendo o time, vai perdendo o time, vai perdendo o time, o time vai mal, até ele ser demitido. Infelizmente o Diniz é assim. Né? O Fluminense está todo desarrumado, gente, principalmente quando ele sai perdendo o jogo. Ele se desarruma, nem parece aquele time que estava em segundo lugar e estava sendo elogiado por todos. O Fluminense tem que arrumar a casa, porque agora a gente tem o Avaí fora, a gente tem o Botafogo no Maracanã, a gente tem o Corinthians em São Paulo, a gente tem o Ceará no Ceará, a gente tem o São Paulo em casa, enfim, a gente só vai pegar pedreira. E se continuar com esse futebolzinho lento e previsível, a gente nem na pré-Libertadores vai se classificar. Então, gente, é hora de acender a luzinha, de fazer reuniões com o elenco, tá? E tentar resolver os problemas do time, substituindo os jogadores que têm que ser substituídos e mexendo no segundo tempo com peças que vão dar qualidade ao time e não que vai desqualificar o time mais ainda. Tá? É visível que os jogadores titulares, tem alguns que já não estão aguentando, estão estourando, né? Estão cansando, e então a gente tem que mesclar com a garotada vai fazer esse time andar. Precisa de coragem para botar a garotada. E isso aí está faltando ao Diniz. Tá? Outra coisa, pessoal. Houve um julgamento hoje no STJD da expulsão naquele Fla-Flu do Manuel, do Caio Paulista, do Marinho, do David Braz, tá? E do Cebolinha. Desses todos que eu falei, só o Manuel pegou uma pena pesada. O Manuel pegou 2 jogos. Um ele já cumpriu e o outro ele vai ter que cumprir contra o Avaí. Um jogador que, se vocês assistirem às imagens do lance, ele não fez nada. O Manuel foi um dos que não fez agressão nenhuma. Ele simplesmente chegou atabalhoadamente e o Marinho caiu, mas não foi nem ele que empurrou. Eu acho que no lance do empurrão, quem empurrou foi o Cano. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver. Então, é injusto esse tipo de julgamento com o Manuel. Não era nem para ele pegar um jogo e ele pegou 2, inexplicavelmente. E parece que o Fluminense tem tudo para recorrer e tentar fazer com que o Manuel seja absolvido e jogue contra o Avaí no domingo. Né? Porque aí sim a gente vai ter um desfalque sério. O Manuel não foi bem ontem, muito mal, mas é um jogador que tem qualidade, que vinha bem e tem tudo para voltar a jogar aquele futebol que a gente conhece, né? A ser o xerife da nossa zaga. Então a gente precisa tentar absolver o Manuel, tá? Então, gente, é bola para frente. O Fluminense tem que jogar um futebol com raça, com garra. São os últimos jogos. A gente não ganhou título, só o Carioca esse ano. Então, pelo menos, a gente tem que se classificar na fase de grupos da Libertadores. Já vai ser algo que, pelo menos, a gente vai ter um tempo hábil para contratar, para colocar os jogadores que a gente contratar treinando com o time e se encaixando com o time, para a gente poder fazer um papel melhor nessa próxima Libertadores do que a gente fez nessa que a gente saiu na pré. Nem no grupo a gente entrou. Então, peço aí à diretoria, a quem manda no clube, né, para fazer reuniões, conversar com os jogadores e colocar como meta a classificação para a chave de grupos, para a fase de grupos da Libertadores. Eu acho que a meta do Fluminense esse ano é essa. Campeonato não dá mais, gente. Não interessa se o Palmeiras vai tropeçar ou não. O Fluminense não alcança mais. É muito difícil o Fluminense alcançar. Tá? Principalmente do jeito que a gente vem jogando. Né? Então a gente tem que ter tem que ter um aproveitamento melhor nos jogos. Tentar vitórias, porque a gente já vem de 3 derrotas. É hora da gente ganhar o Avaí. É hora da gente tentar ganhar o Botafogo, tá? Para a gente pontuar, para tentar chegar junto ali do grupo dos 4 que vão para a fase de grupos da Libertadores, tá bom? Um abraço a todos. Eu não fiz o vídeo ontem justamente para não fazer o vídeo com a cabeça quente, porque realmente o time deixou a gente muito revoltado ontem. Teve canais aí que xingaram muito e falaram muito palavrões, e eu tento não fazer isso aqui, porque tem muito público feminino, tem muita criança que pode estar assistindo. Então eu tento me acalmar,
fazer no dia seguinte, mas fazer com a cabeça mais fria. Como eu falei, não é que tudo está errado, não é que está tudo errado. O time está cansado, o time tem que ter mais garra, mais determinação. Eu sei que foi muito cansativo esse ano, muitos jogos, tem peças ali que foram muito desgastadas, mas todos os times estão assim, não é só o Fluminense. Então eles têm que botar a garra e a vontade acima de tudo para tentar classificar o Fluminense para a fase de grupos, né? Essa é a meta do Fluminense esse ano, porque títulos a gente já só teve o Carioca mesmo e olhe lá, tá bom? Gente, vamos lá, vamos nos inscrever no canal, vamos deixar um like, que é importante para o canal. Agradeço a todos os 1.480 e poucos inscritos do canal. Eu sem você não sou nada, sem vocês eu não sou nada, vocês têm me ajudado muito. Ainda é um número pequeno de inscritos, mas é um número pequeno que faz barulho, que me ajuda bastante. Então eu venho aqui para agradecer a vocês por me acompanhar. O canal ainda tem muito para crescer, falta muita coisa no canal. Eu tenho que comprar ainda um computador, um celular melhor, enfim. Eu tenho muito para melhorar, mas eu conto com vocês para sempre estar junto ali do canal e para a gente formar aquele grupo fechado de tricolores, porque o canal aqui não é um canal que puxa saco da diretoria, também não é um canal que fica tirando pedra toda hora. Eu não tenho, por exemplo, vai ter a votação de presidente, eu não tenho um candidato, tá? Eu não vou aqui fazer propaganda de candidato nenhum. Também não faço questão de chamar candidatos no meu canal agora. Eu não faço a mínima questão, tá? Então, mas eu quero uma pessoa que faça o bem ao Fluminense. Fazendo uma gestão boa do Fluminense, vai me fazer feliz. Agora, se fizer coisas erradas, a gente vai estar aqui para falar no canal, tá? O canal é transparente, a gente elogia e a gente critica com a mesma proporção, tá? A gente não tem rabo preso com ninguém. Aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. A pior coisa que eu acho na vida, que eu nunca gostei, desde a minha época de escola, é puxa-saco. Então aqui o canal não tem puxa-saco. A gente é transparente, e tanto para criticar quanto para elogiar, tá? Não é porque o Mário erra em 80% da sua gestão, se ele fizer uma coisa boa, eu vou elogiar aqui. Então, também vou criticar no restante das coisas que ele fez errado. Então, o canal é assim, é transparente, gente. Aqui eu não puxo, não tendo para o lado de ninguém, tá? Eu tendo para, eu faço sim, dar a notícia para vocês, a notícia como ela é, verdadeira, tá? E eu falo aquilo que eu tenho vontade de falar, aquilo que o meu coração manda falar, eu falo, tá? Às vezes eu sou um pouco radical, às vezes eu falo demais, né? Mas eu sou assim e eu não vou mudar minha forma de ser, o meu jeito de ser por causa de ninguém, tá? Então, agradeço a todos, um abraço a todos também, um bom fim de noite, né? Um começo de semana muito bom para todos, com muita saúde para vocês, para os familiares, para os seus filhos, enfim. E que tomara que o Fluminense tome jeito, né? E que no final de semana jogue um futebol convincente para a gente poder fazer um vídeo aqui mais alegre e também elogiando o time e como a gente gostaria de fazer, mas às vezes não tem como, né? Então um abraço a todos, saudações tricolores, e durante a semana eu vou gravar algum vídeo dando alguma notícia que surja aí na mídia. A gente vai falar aqui para vocês. Já esquecendo também, parece que o Diniz no vestiário se exaltou bastante, né? Gritou bastante com o grupo, chamou a atenção do grupo, e é isso que ele tem que fazer. Não xingando ninguém, mas ele tem que se exaltar sim, ele tem que chamar o grupo para si, ele tem que fazer esse time melhorar, né? Ele tem que fazer as peças individuais funcionarem. Eu sei que ele não tem um material humano maravilhoso, como o Palmeiras tem, como o Flamengo tem, como o Inter tem, como o Corinthians tem. Isso aí é claro que ele não tem. Ele olha para o banco e ele deve ter vontade de chorar. O Diniz não era um cracaço de bola, mas era um jogador que tinha algum talento, né? Era um jogador que era canhoto e tinha muita habilidade. Não era um cracaço de bola, mas ele deve ter vontade de chorar quando ele olha para o banco dele. Isso aí dá para entender. Mas até porque
muitas das contratações, quando ele chegou, já tinham sido feitas. Então ele não tem culpa, né? Mas ele tem que ter coragem. Se ele está vendo que o que tem de material humano que foi contratado não serve, ele tem que ter coragem de botar a base. Bota a base. Bota a base, Diniz, que você vai se dar muito bem. Olha o que eu estou falando. Coragem e bota o time, os garotos de Xerém. Vai botando aos poucos os garotos de Xerém de segundo tempo, que você vai se dar bem. Olha o que eu estou te falando. Tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores, pessoal.